Oi, amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tive a ideia de começar uma série nova em que a gente analisa juntos o desenho de pessoas famosas. E é muito legal fazer isso. Já faz um tempinho que a gente tem trazido um pouquinho mais do desenho de celebridades no Instagram. Vocês gostam muito e a gente gosta muito também. É uma técnica até que a gente usa com as nossas alunas. Porque é muito interessante você ver uma pessoa que está, né, no olhar do público, que a gente sabe coisas da vida dela, sobre como ela se comporta, sobre como ela se apresenta no mundo, e quando você olha o desenho dela, você entende. Então a gente acha uma maneira super divertida de se aprofundar no desenho e de realmente aprender mais e trazer esse aspecto, assim, de por que que certas pessoas fazem tanto sucesso. E uma coisa que é legal de falar aqui, que não é que essas pessoas que a gente vai trazer só fazem sucesso porque elas têm esse desenho, e sim que muitas vezes o simples fato de você viver o teu desenho já faz com que você seja extremamente magnético, que você viva uma vida de sucesso. E aí é claro que isso não vai significar que você vai ser famosa, até porque às vezes a gente acha que a fama é uma bênção, quando na verdade o anonimato que é uma bênção de Deus. A fama não é muito fácil de lidar, tão glamuroso quanto parece para quem tá vendo de fora. Mas, enfim, é legal a gente ver que as pessoas que vivem o desenho delas realmente conseguem ter destaque no que elas se propõem a fazer, porque está muito alinhado para elas. E aí, hoje eu queria começar com vocês falando do desenho da Caroline Bessette. Eu não sei se vocês estão apaixonadas nela, como o resto do mundo tá, pelo menos no meu Instagram, assim, só se fala dela. E para quem não sabe, a Caroline, ela foi muito famosa nos anos 90 porque ela teve uma carreira muito significativa no mundo da moda e também ela se casou com o John Kennedy Jr., praticamente a realeza americana, né, da política americana, e ela entrou muito nesse spotlight por causa disso. E ela virou um ícone de moda na época. E ela tá voltando também agora porque tem uma nova série no acho que é na Disney, que fala da história de amor entre ela e o John Kennedy, né? O John John. Então, tá todo mundo obcecado por ela. E aí, quando eu fui ver o desenho dessa mulher, gente, eu falei, meu Deus, eu nunca vi um desenho assim. E a gente pode achar que ela é essa coisa assim, que todo mundo ficou obcecado por ela, só porque ela era linda, só porque ela se vestia bem, ou porque ela era elegante, mas quando você olha o desenho dela, você fala, tá, devia ser impossível estar do lado dessa mulher e não se apaixonar por ela, porque realmente é um desenho muito impressionante. Espero poder conseguir falar das principais coisas aqui. Teria muita coisa pra gente olhar. Uma coisa que, assim, realmente que eu nunca vi antes em nenhum desenho é que ela tem 9 canais de energia. Então você consegue imaginar a força que essa mulher é. E aí, algumas coisas, então, que eu acho muito legal da gente trazer e da gente ir se educando, né, para entender melhor um pouquinho o que que é o desenho humano. Então, quando a gente fala, por exemplo, do tipo de energia, a Caroline era uma geradora manifestante. Geradores manifestantes têm uma aura geradora, e a aura geradora é aquela que, quando ela faz o que ela ama, quando ela encontra a vocação dela e quando ela coloca a energia dela nesse lugar, ela é extremamente magnética, ela é extremamente envolvente, né? A gente se sente assim magnetizada, a gente entra na hora dessa pessoa. É uma pessoa que realmente assim atrai para o campo dela com muita facilidade e que tem muita vitalidade, traz muita essa energia para o mundo. E é muito legal de ver como as pessoas mais próximas dela falavam que ela era essa força mesmo, assim. Tem vídeo dela dando pirueta. O ex-namorado dela fala que não conseguia acompanhar ela porque ela estava sempre correndo, ela era muito rápida, ela estava sempre fazendo alguma coisa. E tem muito a ver com essa coisa dela de ser geradora manifestante. Como eu disse, ela tem 9 canais de energia, todos estão ligados entre si e muitos deles falam mesmo dessa força da ação, da força da manifestação. Então isso é muito poderoso nela e eu vou falar mais disso mais pra frente. Agora, outra coisa que é muito legal de ver no desenho dela é esse perfil 2-4. Então ela tem aqui, ó, o sol dela tá na porta 54, na linha 2, e o sol inconsciente está na porta 57, na linha 4. Esse perfil 2-4, ele é curioso porque ele é um perfil que, ao mesmo tempo, quer privacidade, quer ser deixado na dele, ele também precisa de conexão, ele influencia muito as pessoas, ele impacta muito as pessoas aonde ele entra e ele chama muita atenção. E a Caroline, a gente era fascinado nela, né? E foi até muito um paradoxo, e esse perfil é marcado pelo paradoxo,
Mas quanto mais ela tentava se esconder, e quanto mais ela fugia dos paparazzis e não dava entrevista e não falava da vida dela, mais as pessoas queriam saber. Então, isso é muito comum para uma linha, para um perfil 24 assim, da gente ter esse interesse, da gente querer convidar ele para sair desse lugar que ele está reservado e ele precisar de momentos de reserva. Eu imagino que tenha sido muito difícil para ela mesmo, do dia para noite, virar extremamente famosa, se tornar uma pessoa pública, ser perseguida onde quer que ela fosse, ser fotografada onde quer que ela fosse, porque ela preserva muito e ela preza muito pela privacidade dela. Agora, ao mesmo tempo, a linha 2 é aquela linha naturalmente talentosa. São pessoas que parece que elas nem se esforçam, que para elas é fácil, que para elas, tipo assim, não sei, tem uma magia nesse perfil 24. Então, quando a gente olha de fora, se você vê até, por exemplo, a imagem dela, né, porque ela trabalhava com isso, a moda era o dom dela, a perspectiva, né, tipo, qual imagem ela tá passando, enfim, essa era a profissão dela. Quando você olha de fora, você vê e fala, parece que é muito fácil. Você olha pra ela e você fala, nossa, eu poderia replicar esse look na minha casa. Só que não necessariamente se a gente tentar fazer em casa vai ficar tão gracioso e tão belo quanto nela, porque ela tem esse dom, ela tem essa naturalidade. Inclusive, o ex-namorado dela, né, que deu entrevistas contando da vida dela, uma das coisas que ele fala é que ela ficava pronta em 7 minutos. E aí você olha e você fala, nossa. Tipo, até essa foto aqui mesmo, assim, penteou o cabelo, mal passou maquiagem, colocou um vestidinho e saiu, e você olha pra essa mulher e você fala, meu Deus do céu, que deusa é essa? Então, esse perfil 24 ele tem esse efeito na gente também, né? Da graciosidade, da beleza, da naturalidade, de parecer que é muito fácil. Isso é uma característica natural. Quando a gente olha para esse corpo gráfico aqui, tem tanta coisa para falar que eu vou tentar escolher as principais, mas assim, é muito impressionante. Então, fazendo assim um percurso rápido por esses canais todos que ela tem, que são energias muito fortes nela, eu imagino que ela fosse uma potência mesmo. Mas, por exemplo, ela tem esse canal 3254 que fala de uma pessoa que tem um instinto natural para crescer, para evoluir. É uma pessoa ambiciosa e é uma pessoa que sabe aonde colocar a energia dela para as coisas terem continuidade, para ela ter resultados. Então não é à toa que ela nasceu numa família de classe média, começou a trabalhar na Calvin Klein, na loja da Calvin Klein, né, como uma vendedora comum. Chamou a atenção porque ela era muito boa, ela vendia naturalmente, ela era assim, muito boa. Um dia uma pessoa que trabalhava na sede da Calvin Klein, né, no escritório da Calvin Klein, estava visitando a loja, viu ela e já levou ela para Nova York. E lá dentro, ela foi muito carreirista mesmo. Ela chegou numa posição que só homens chegavam e ela virou assim. Ela foi passando por várias coisas, né? Mas ela chegou a ser as relações públicas da Calvin Klein no mundo, trabalhando diretamente com o Calvin Klein e vendendo milhões e milhões e milhões. E ela era muito boa, assim, também em olhar uma tendência e avisar eles que aquilo ia ser tendência antes mesmo daquilo acontecer. Então, ela tinha essa visão e ela acabou se casando com o homem mais influente dos Estados Unidos na época. Então, isso é um grande feito, né? Uma pessoa que saiu do interior, que tinha. A mãe era professora, o pai, nem lembro o que era, mas também não era nada assim, político, nada. E ela acabou ocupando um lugar de muito prestígio. E realmente, assim, esse 3254 é essa força para crescer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais status social, para evoluir como pessoa. Então, isso é uma força motora dentro dela. Além disso, ela tem dois canais aqui que conectam o centro raiz, né, que é o centro que te pressiona para a vida, com o centro sacral, que é o centro da vitalidade, da energia consistente, da capacidade de se conectar com o que é verdadeiro para ela ou não e colocar a energia dela nisso. E um desses canais falam muito de ciclos de amadurecimento, então de viver experiências e ciclos que fazem com que ela amadureça. E esse canal 360 é um canal que fala de trazer inovação para o mundo, de ser muito autêntica, de ser muito original, de ter uma energia muito voltada para si mesmo também, de colocar o que acredita no mundo e de precisar inovar, precisar trazer mudança. E o sacral dela também está conectado diretamente com o centro G e diretamente com a garganta. Esse canal 2034, ele fala de uma pessoa que tem muita capacidade de estar no momento presente e de ter muita força de ação, de fazer as coisas acontecerem, de falar a coisa certa, de impactar as pessoas. Esse é o canal do carisma.
Vendo de fora, quando essa pessoa ela coloca a energia dela no que ela ama e não só em fazer por fazer ou fazer por obrigação, né? Quando ela coloca a energia dela nesse lugar que é verdadeiro pra ela fica tão envolvida vivendo aquilo, ela tem tanta satisfação naquilo, ela impacta tanto o mundo com aquilo, que ela é muito carismática. A gente olha pra essa pessoa e a gente quer saber o que ela tá fazendo, a gente quer ver pra onde ela tá indo. Duas pessoas que têm esse canal e que eu acho extremamente carismáticas. Uma delas é a Bruna Marquezine, brasileira, e a outra é a Angelina Jolie, que é aquela atriz americana. Então, quando a gente vê um 2034 fazendo o que ama, não é só porque elas são maravilhosas, eu sei que elas são maravilhosas, mas o simples fato dela estar fazendo algo que ela ama faz com que você fique vidrado, você quer ver o que essa pessoa está fazendo, você quer acompanhar, você quer de alguma maneira fazer parte disso. Então, a Caroline também tinha essa energia. E ela também tem a porta 10, que é a porta do amor próprio, é a porta do autocomportamento, é a porta de saber que é o suficiente, né? Na vibração mais alta você se ama e você sabe que você é o suficiente e você sabe como se comportar nos lugares. E ela tinha essa porta 10 com várias conexões também. Então ela tinha esse 1057 que também fala muito de uma pessoa que tem a capacidade de deixar tudo melhor, tudo mais bonito, de saber como fazer as coisas de uma maneira que a vida fique mais linda. Então, todas essas conexões que ela tem aqui, né? Porque ela tem o 2010, ela tem o 2064, ela tem o 2057, ela tem o 1057, fala de intuição, porque a porta 57 é a mais intuitiva de todo o mapa e tá aqui no sol inconsciente dela. Fala de intuição, fala de presença, de conseguir canalizar tudo para dar essa voz ao mundo, para agir de uma maneira que é alinhada, para trazer beleza, para trazer movimento. Então, tudo isso é natural para ela. Fala também da força. Então, ela consegue conectar presença, ação, intuição e amor próprio numa tacada só. Além de ter essa conexão aqui também da ambição, do crescimento. Então, isso é uma coisa que é linda de se ver, né? Realmente, essa combinação de canais aqui, ela é muito poderosa. Nunca tinha visto nenhum desenho assim. E, como se não bastasse, Caroline Bessette também, ela tinha o que a gente chama da cruz de encarnação, da penetração. Então, a cruz de encarnação a gente descobre vendo as posições de Sol e Terra, tanto no lado consciente quanto no lado inconsciente. Porta 54 é chamada da porta da ambição, então tá aqui dentro, né, desse canal 54, 32, que fala de uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, que quer ganhar dinheiro, enfim. Então, isso era o sol dela, né, o tema da vida dela, o que ela brilhava para o mundo. Porta 53 e a Terra é o que o que nos aterra mesmo, a terra onde as nossas raízes precisam estar muito bem firmes para que a gente possa florescer, dar frutos em si, enfim. Então, a terra da Caroline estava na porta 53, que também está aqui na raiz, que é uma porta que fala de novos inícios, de iniciar coisas novas, né? De ter essa pressão para estar sempre fazendo algo novo, para estar sempre se movimentando, para estar sempre, sabe, trazendo isso para o mundo. Então, isso aterrava ela também. Para ela, balancear, né, essa ambição com esse movimento era muito importante, isso no eixo consciente. No eixo inconsciente, ela tem no sol dela a intuição, uma pessoa extremamente intuitiva, e pessoas com a porta 57 são pessoas capazes, assim, de saber o que vai acontecer antes mesmo daquilo acontecer. É muito louco, mas são pessoas que simplesmente sabem, são pessoas, assim, que sabem se você tá mentindo pela voz que você fala, são pessoas que elas têm uma intuição, assim, tão afiada que é muito impressionante. Eu sei que isso parece muito louco, mas meu pai também tem a porta 57 na cruz de encarnação dele. Ele é uma pessoa zero mística, ele é aquele católico que vai na igreja todo domingo, assim, não acredita em nada dessas coisas que eu acredito. Mas é muito louco, porque ele sabe que vai acontecer antes de acontecer. Tanto é que uma vez, assim, uma das histórias que mais me marcou foi uma vez que a gente tava fazendo uma viagem, eu tava no carro da frente com ele e minha irmã tava no carro de trás dirigindo. E ele virou pra mim e falou assim: Ó, liga pra Isabela, né, que é minha irmã, e fala que ela vai bater o carro. E eu, tipo, para de ser louco, se eu ligar pra ela aí que ela vai bater o carro, como que ela vai atender o telefone dirigindo? Ele insistiu e eu falei que eu não ia ligar e eu não liguei, fui super teimosa e minha irmã bateu o carro. E aí nesse dia, eu nunca vou esquecer, ele me olhou e falou assim: quando eu falo que alguma coisa vai acontecer, é porque eu sei que vai acontecer e eu nunca mais duvidei de ninguém com a porta 57, porque são pessoas extremamente intuitivas. E aí.
No lado mais luz é essa intuição pura, mas no lado mais sombra pode ser a paranoia, pode ser se desconectar da intuição, negar a intuição e ficar meio paranoico. Então, quando eu vejo até, né, como ela sofreu com a exposição, as brigas que eles tinham em público, né, ela e o John, é, por causa dessa exposição, dessa perseguição, eu acho que nesse sentido a Porta 57 se intensificou de uma maneira que não foi muito legal, porque deve ter deixado ela meio paranoica mesmo, tá sendo sempre perseguida. Porque quando você é perseguida, é óbvio que a sua intuição fica em alerta, né? Você tá em perigo de certa maneira. Então, principalmente porque a exposição não era tão confortável para ela. E aí, na terra dela, tem a porta 51, que é a porta do choque, que, como o próprio nome diz, é uma energia muito chocante, que, inclusive, muitas vezes coisas chocantes acontecem com essa pessoa. Não necessariamente é ruim, tá? Eu também tenho essa porta, muita gente tem. Mas parece que sempre tem uma história, tipo assim, ó, por trás de pessoas dessa porta. Por exemplo, eu não queria engravidar. Daí, quando eu engravidei, foi extremamente chocante, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ali eu descobri XYZ, tá? Sabe? Então, normalmente existem eventos chocantes na vida dessa pessoa que, em última instância, levam ela a despertar, levam ela a se descobrir de alguma maneira, ou descobrir o amor de Deus de alguma maneira, mas é chocante. E quando a gente olha a história dela, até a morte dela foi chocante, né? Então tem muita coisa chocante aqui, mas ela também trazia esse choque para o mundo. E por que que eu quis falar da cruz de encarnação dela? Porque quando a gente une todas essas portas, a gente chega na cruz de encarnação da penetração. São pessoas que penetram o campo áurico de outras pessoas, são pessoas que elas têm a intuição para ler a outra pessoa, a capacidade de despertar a outra pessoa, a capacidade de fazer a outra pessoa se sentir apegada com ela muito rápido. Então, existe um certo fascínio em pessoas da cruz da penetração, são pessoas que penetram mesmo o campo do outro e que fazem com que você confie nele rápido, com que você se abra para ele rápido, com que ele mude a sua vida. E ela tinha isso, né? E até dizem que ela nem gostava muito de falar dela, ela só ouvia os outros. E teve uma pessoa que descreveu ela assim, que quando você percebia, você parava para pensar que você não sabia nada sobre ela, mas que ela sabia tudo sobre você, porque ela tinha essa energia muito convidativa e que facilitava muito a abertura, e que ela mesma não tinha essa coisa de querer falar tanto dela, de colocar ela no centro das coisas. E acho que tem a ver também com esse ego aberto que ela tinha aqui. E aí, meus amores, essas foram algumas coisas assim que eu achei muito legal, que foi o que mais me chamou a atenção no desenho dela. Me contem se vocês têm interesse em saber mais disso, sabe, trazer pessoas famosas, se sim, quem que a gente poderia trazer. Eu já tenho algumas ideias, mas nada mais importante do que ouvir vocês para saber o que que vocês iam querer, quem vocês iam querer ver aqui, tá bom? Muito obrigada por chegarem até o fim desse vídeo. Um beijo.